Notícias: Pablo Marçal poderá ficar inelegível nas próximas eleições, avaliam ministros do Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal. E também o Pablo Marçal corre risco de ficar impedido de disputar a eleição de 2026, por ter divulgado laudo médico falso contra Boulos. Olá, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia surpreendente e chocante. Pablo Marçal poderá ficar inelegível nas próximas eleições, e corre risco de ficar impedido de disputar eleições por muitas ações consideradas ilícitas. Acompanhe a notícia. Pablo Marçal, mesmo derrotado no primeiro turno para o cargo de prefeito em São Paulo, o influenciador digital Pablo Marçal terá contas a acertar com a Justiça Eleitoral e, no futuro, poderá ser declarado inelegível, o que prejudicaria seus planos de concorrer em 2026. Essa é a avaliação de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal de especialistas ouvidos pelo Valor. A equipe jurídica da campanha do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, avalia quais medidas adotar contra Pablo Marçal. A 48 horas da votação em primeiro turno, o influenciador divulgou um laudo médico falso para ligar Boulos ao uso de drogas. A primeira medida da campanha de Boulos após o episódio foi entrar com uma representação, que levou à derrubada dos perfis de Pablo Marçal nas redes sociais, já no sábado. Agora, um dos caminhos seria apresentar uma ação de investigação judicial eleitoral AIJ por utilização indevida dos meios de comunicação social. Uma das filhas do médico cuja assinatura aparece no documento falso, entrou com uma ação popular na Justiça Paulista, ainda antes do primeiro turno, pedindo a cassação da candidatura do influenciador. E, também, a inelegibilidade dele por suposto crime de falsidade ideológica. Essa ação, entretanto, foi protocolada na Justiça Comum, e não na Eleitoral. Segundo Bruno Andrade, coordenador adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, uma ação popular para gerar inelegibilidade tem que ter uma causa específica de desvirtuamento de algo da administração pública, resultado que não parece ter sido gerado pela conduta do influenciador. De acordo com o advogado eleitoral Fabrício Medeiros, apesar de Boulos ter sido a vítima da fake news de Marçal, qualquer candidato, partido ou próprio Ministério Público pode entrar com uma AIJ contra o ex-coach. Medeiros aponta que, além do caso do falso laudo médico, essa ação poderia reunir todas as possíveis irregularidades praticadas pela campanha do ex-candidato, o que potencializaria a caracterização do abuso e a aplicação da punição de inelegibilidade por 8 anos pela Justiça Eleitoral. Levantamento feito no Sistema da Justiça Eleitoral de São Paulo mostra que Marçal já responde a pelo menos 10 ações do tipo. Uma delas foi proposta pelo PSB, que tinha como candidata Tabata Amaral, para questionar o pagamento de internautas para fazerem cortes de seus vídeos. Em um outro processo, o partido acusa Marçal de fazer das eleições um grande negócio. Na visão de Rubens Bessac, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, a ação referente aos campeonatos de cortes contra Marçal é a que está mais avançada na Justiça Eleitoral, tendo também fortes chances de tornar o influenciador inelegível por abuso de poder econômico. Se ficar comprovado que ele distribuiu prêmios a quem fez e publicou cortes de seus vídeos, fica claro à Justiça Eleitoral o uso indevido de recursos financeiros na campanha. Escante, em tese, poderia caracterizar abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade. A menção aconteceu em uma decisão dada no sábado em que ele cobrou explicações de Marçal por intenso uso da rede social, que está suspensa no Brasil desde 30 de agosto. Para Moraes, o fato de o então candidato não cumprir a determinação judicial se amoldaria à hipótese de monitoramento de casos extremados, em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X, de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024, com discurso de ódio e antidemocráticos.
No despacho, Moraes citou um precedente da época em que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, quando a Corte cassou o mandato do então deputado estadual do Paraná Fernando Francischini por fazer uma live para disseminar informações falsas sobre a urna eletrônica nas eleições de 2018. Embora levantado como um precedente que pode basear a condenação de Marçal, o caso citado não foi direcionado a um candidato específico, e sim à legitimidade do processo eleitoral. Segundo Bruno Andrade, há outros precedentes em cortes inferiores que se assemelham mais à conduta de Marçal ao publicar fake news. Para Bessac, entretanto, por este ter sido o primeiro caso de condenação por disseminação de notícias falsas no processo eleitoral julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a probabilidade de que apareça como precedente é alta. A crescente influência das redes sociais e a proliferação de informações falsas exigem um esforço conjunto para promover a educação digital e a conscientização sobre a desinformação. É fundamental que os eleitores sejam capacitados a discernir entre informações verdadeiras e falsas, especialmente em um ambiente tão polarizado como o atual. Campanhas de conscientização e educação sobre mídias digitais podem ajudar a mitigar os efeitos nocivos da desinformação, garantindo que os cidadãos estejam mais bem informados ao tomarem decisões nas eleições. Além disso, as plataformas digitais devem assumir um papel mais ativo na regulação do conteúdo que circula em suas redes. A implementação de mecanismos de verificação de fatos e a remoção de conteúdos que disseminam informações falsas são passos importantes que essas empresas podem adotar. No entanto, essa responsabilidade não deve recair apenas sobre as plataformas. A sociedade civil também deve se mobilizar para denunciar práticas de desinformação e exigir transparência das empresas sobre suas políticas de conteúdo. O papel do Estado e das instituições eleitorais é igualmente crucial nesse contexto. O SIM e outros órgãos responsáveis pela fiscalização do processo eleitoral precisam ser proativos na identificação e punição de práticas que comprometam a lisura das eleições. Isso envolve não apenas a aplicação de sanções a candidatos e partidos que disseminem fake news, mas também a criação de um ambiente que torne mais difícil a propagação de informações enganosas. O fortalecimento das instituições e a promoção da confiança pública nas mesmas são essenciais para assegurar que os cidadãos se sintam seguros em sua participação no processo democrático. Para isso, é necessário que as instituições sejam transparentes em suas ações e que haja um diálogo aberto com a população sobre os desafios enfrentados e as medidas que estão sendo adotadas para combatê-los. As fake news têm o potencial de influenciar significativamente a opinião pública e, consequentemente, os resultados eleitorais. Estudos demonstram que informações falsas tendem a se espalhar mais rapidamente e mais amplamente do que informações verdadeiras, especialmente em plataformas sociais. Isso levanta preocupações sobre a equidade nas eleições, uma vez que candidatos com maior acesso a recursos para a propagação de desinformação podem obter vantagens indevidas em relação aos seus concorrentes. Nesse sentido, o caso de Marçal pode ser visto como um reflexo de uma problemática mais ampla que afeta a democracia contemporânea. A luta contra a desinformação é, na verdade, uma luta pela preservação da própria democracia. Se não forem tomadas medidas eficazes, o impacto das fake news pode se estender muito além do contexto atual, minando a confiança nas instituições e criando um ciclo vicioso de desconfiança e polarização. Um dos maiores desafios que se apresentam na luta contra a desinformação é a regulação das redes sociais. Embora existam chamadas para uma regulação mais rigorosa, o equilíbrio entre a proteção da liberdade de expressão e a necessidade de limitar a propagação de informações enganosas é delicado. A implementação de políticas eficazes requer um entendimento profundo das dinâmicas sociais e tecnológicas que impulsionam a disseminação de conteúdos nas plataformas digitais. Além disso, a regulação deve ser adaptável e responder rapidamente a novas táticas de desinformação que possam surgir. Isso implica em um esforço contínuo para monitorar e avaliar a eficácia das medidas adotadas, garantindo que não sejam excessivas ou desproporcionais, o que poderia resultar em censura e restrição da
Liberdade de expressão. À medida que o Brasil se aproxima das eleições de 2024, a questão da desinformação e do uso indevido das redes sociais permanecerá no centro do debate político. O caso de Marçal é um lembrete de que o cumprimento das normas eleitorais é vital para a saúde da democracia e que todos os envolvidos, candidatos, eleitores, plataformas digitais e instituições, têm um papel a desempenhar. Em última análise, a construção de um ambiente eleitoral saudável exige um compromisso coletivo com a verdade e a integridade. Isso não apenas fortalece a democracia, mas também capacita os cidadãos a exercerem seus direitos de forma informada e responsável. A luta contra a desinformação é, portanto, uma luta pela preservação dos valores democráticos e pela construção de um futuro onde a participação política seja baseada em informações verídicas e no respeito mútuo. Os algoritmos que regem as plataformas sociais tendem a favorecer conteúdos que geram engajamento, muitas vezes priorizando posts polêmicos ou sensacionalistas em detrimento de informações precisas. Isso significa que as fake news têm maior probabilidade de serem vistas e compartilhadas. Os usuários tendem a se conectar com pessoas e grupos que compartilham suas crenças e opiniões. Essa segmentação cria bolhas de filtro que reforçam narrativas e desinformações, dificultando a exposição a pontos de vista diversos. Alguns grupos políticos podem utilizar a desinformação como uma estratégia deliberada para desestabilizar opositores. Isso pode incluir a criação de narrativas falsas, que visam desacreditar candidatos ou partidos e manipular a percepção pública. Diante desse cenário, a atuação das instituições eleitorais e do judiciário torna-se ainda mais crucial. O SIM, sob a liderança de figuras como Alexandre de Moraes, tem se posicionado de maneira firme contra a disseminação de desinformação. No entanto, essa resposta não é isenta de críticas. A legislação atual pode ser insuficiente para lidar com a complexidade e a rapidez com que a desinformação se espalha. É necessário que haja um debate contínuo sobre como atualizar e expandir as leis existentes para abordar essas novas realidades. As instituições precisam de recursos adequados e pessoal capacitado para monitorar as redes sociais e identificar casos de desinformação. Isso exige investimentos em tecnologia e formação de equipes especializadas. O diálogo entre o SIM e as plataformas digitais é fundamental. A cooperação entre o Estado e as empresas de tecnologia pode facilitar a implementação de medidas mais eficazes para combater a desinformação. A sociedade civil também desempenha um papel vital na luta contra a desinformação. Organizações não governamentais, grupos de pesquisa e cidadãos engajados podem atuar como vigilantes, denunciando práticas de desinformação e promovendo a alfabetização midiática. Programas que ensinam os cidadãos a identificar fake news, promovendo o pensamento crítico e a análise de fontes de informação. Incentivar o uso de plataformas de verificação de fatos que ajudem os eleitores a discernir informações verdadeiras de falsas. Mobilização de comunidades para discutir a importância da verdade nas eleições e o impacto da desinformação na democracia. A transparência é um aspecto fundamental na luta contra a desinformação. As instituições devem ser abertas sobre suas ações e decisões, permitindo que a sociedade civil acompanhe e critique suas atividades. Além disso, a ética na comunicação política deve ser um princípio norteador, com candidatos e partidos comprometendo-se a compartilhar informações precisas e verdadeiras. À medida que o Brasil se prepara para as eleições de 2024, o desafio da desinformação permanece uma preocupação central. O caso de Marçal e outros similares ressaltam a necessidade urgente de um esforço coordenado para proteger a integridade do processo eleitoral. A responsabilidade não recai apenas sobre as instituições ou as plataformas digitais. É um chamado à ação para todos os cidadãos. A participação ativa na defesa da democracia, a exigência de responsabilidade dos líderes e a promoção de uma cultura de verdade são essenciais para garantir um futuro político mais saudável e justo. A desinformação representa uma das maiores ameaças à democracia contemporânea. Combater esse fenômeno é uma tarefa coletiva que envolve cidadãos, instituições, plataformas digitais e a sociedade civil.
O fortalecimento da democracia brasileira depende da capacidade de todos os atores envolvidos em proteger a verdade e garantir que o processo eleitoral seja justo. Fiquem sempre atualizados. Até a próxima.